Sejam bem-vindos à 4ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. A 4ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado tem como temática a Agenda de Desenvolvimento e Qualidade do Serviço Público. Tradicional encontro promovido pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e suas afiliadas. O objetivo da conferência é refletir o crescimento sustentável do país, promovendo a qualidade do serviço público e a valorização das carreiras típicas de Estado. Além da conferência de abertura, com o tema Desafios da Gestão do Serviço Público, amanhã o dia será de especialistas, debatendo ainda estratégias de desenvolvimento e o papel do Estado, concurso público e qualificação permanente dos servidores, direitos do trabalhador do serviço público e ética e reforma política. Este ano veio enriquecer o evento a parceria do FONACAT com o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, que nesta noite nos brindará com a conferência de abertura que será proferida pelo excelentíssimo senhor, ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Compõe o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e respectivos presidentes: Associação dos Analistas de Comércio Exterior, Juliana Guise; Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Carlos Eduardo Benito Jorge; Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Marcos Leôncio Souza Ribeiro; Associação dos Funcionários do IPEA, Fábio Schiavinato; Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais, Jailson Barreto Marques; Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, João Aurélio Mendes; Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, Maurício Rodrigues Porto; Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Margarida Lopes de Araújo; Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, Francisco Eduardo Cardoso; Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência, Beatriz Neves; Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais do Departamento de Polícia Federal, André Luiz da Costa Morizon; Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, Márcio Gimene de Oliveira; União dos Auditores Federais de Controle Externo, Paulo Anderson Martins; Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Norma Angélica Cavalcante; Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, Roberto Kupski; Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Carlos Cardoso Filho; Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Manuel Isidro; Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Rosa Maria Campos Jorge; Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Daro Piffer; Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Promoção e Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários, Leonardo Wenstock; Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU, Nilton Paixão; Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Cláudio Damasceno; Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários, Sávio Silveira Feitosa; Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, Rudinei Marques; União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, Roberto Mota; e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Hamilton Paulo Lemos. Agradecemos a presença do presidente do FENALEGES, Antônio Carlos Fernandes Júnior. Também do senhor Edson Halpert, do MOSAP, presidente do MOSAP. Senhoras e senhores, para a composição da mesa de abertura, convidamos o presidente do FONACAT e da FEBRAFIT, Roberto Kupski. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O secretário-geral do FONACAT, Rudinei Marques. Presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, professor Juarez Freitas. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional, que será realizada pela Orquestra Jovem do Instituto Reciclando Sons.
Ouviram do Ipiranga as margens próximas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de humor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo, fulguras o Brasil, forão da América, iluminado ao sol de novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos também a presença do senhor Tiago Arruda da Silva, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. E para a abertura oficial da conferência, convidamos o presidente do FONACAT, Roberto Kupski. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E para o FONACAT, nosso Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, é uma alegria ver, neste momento, iniciar a sua 4ª Conferência Nacional. E acho que não tem um momento melhor para nós debatermos o Estado. E nisso, quero agradecer, de primeiro, todas as nossas 26 entidades filiadas, que há pouco foram nominadas, pelos seus presidentes, pelo apoio e esforço na realização desta conferência. Mas quero, apesar do ministro Bruno Dantas, que nos honra, ministro do Tribunal de Contas da União, que nos honra com a sua presença e que fará a conferência de abertura, destacar a presença de, além dos associados às nossas carreiras, das nossas entidades,
os estudantes do meio acadêmico. Acho que a presença de cada um é muito importante. Temos aqui pessoas que, com certeza, logo ali, estarão integrando estas carreiras. Ministério Público, os fiscos, da advocacia, das agências reguladoras, do ciclo de gestão, Tesouro Nacional, a Polícia Federal, da Polícia Civil, os delegados da Polícia Federal, Polícia Civil, em suma, que são as atividades que este fórum congrega através das suas entidades. E é muito importante pensar o Estado, neste momento, que a sociedade, com justiça, cobra um serviço público de qualidade. E nós não vamos ter esse serviço público de qualidade sem a participação das nossas carreiras. Não cabe, de forma alguma, pensar que o Estado está inchado. Não. O Estado, de forma alguma, está inchado. Nós temos, na realidade, necessidade de preencher vagas, em especial nessas carreiras. E que quem mais precisa na sociedade é o menos favorecido, que tenhamos uma segurança efetiva. Teremos a defesa do Estado por estas carreiras que compõem o FONACAT. Quero, então, neste momento, fazer essa saudação, agradecendo também a parceria do Instituto Brasiliense de Direito Público. Saudar os colegas de mesa, o Dinei Marques, secretário-geral, e também presidente da UNACOM, e o nosso amigo, jurista, Dr. Juarez Freitas, este incansável baluarte, sendo do meio jurídico, um defensor das carreiras de Estado. Amanhã estará conosco, e desde já convido a que cada momento desta conferência sejam acompanhados por todos. Nós temos como lutas e temas desta conferência a agenda de desenvolvimento e esse serviço público de qualidade. E qual é o papel destas carreiras? Em trazer para a sociedade, num combate à corrupção que é demandada, a que o serviço volte em decorrência da carga tributária, sou da área tributária, presido também uma federação de fiscais estaduais, e entendo que a nossa carga tributária não é alta. Não quero chocar ninguém, mas entendo que para as demandas que este Brasil precisa, necessita ter uma carga, sim, que possa o Estado. Nós não podemos continuar com desvios que acontecem destas receitas. Procurar aplicar o mais corretamente esses recursos, mas que realmente possamos trazer
adquire consciência de seus direitos, exige serviços públicos de qualidade e, portanto, nós precisamos, e evidentemente que eu me incluo aqui ao lado de vocês, nós temos que ter a noção exata das nossas responsabilidades. Portanto, eu gostaria de renovar o agradecimento pelo gentil convite. Eu não poderia, de maneira alguma, declinar, mas cabia a mim, nesse momento, fazer essa confissão aqui diante de todos vocês, da honra que é para mim fazer essa conferência inaugural. Eu gostaria de pedir permissão para não ler todas as entidades que integram o FONACAT. São entidades, 26 entidades, bastante representativas, que agregam aí mais de 180 mil agentes estatais, e eu vi com muita satisfação entidades que eu não sabia que integravam o FONACAT, por exemplo, a CONAMP, o Ministério Público, eu não sabia que integrava o FONACAT, e fiquei, Cossenzo, Norma, Marcelo Ferra, que é um fraterno amigo, colega, conselheiro do Ministério Público. Eu fiquei muito feliz em ver o Ministério Público se ombrear aqui com tão valorosos servidores, agentes públicos, na defesa de um Estado mais forte, um Estado livre do patrimonialismo, um Estado que preze pela impessoalidade, pela legalidade, pela moralidade, né, pela publicidade e, principalmente, pela eficiência. De modo que renovo meus agradecimentos e gostaria de, como disse, quando enxergo uma grande autoridade no auditório, eu preciso ter a humildade de me colocar no meu lugar. Então, aqui eu dizia ao presidente Roberto que, embora tenha preparado uma palestra com bastante conteúdo, eu aqui gostaria de transformar a minha palestra num improviso, porque gostaria de falar para vocês de coração, né? Não gostaria de me prender às minhas anotações, gostaria de falar aquilo que vejo como um cenário nosso para um curto prazo. Antes de vir para este auditório, estávamos reunidos no Tribunal de Contas da União, os 9 ministros, para arrematarmos o procedimento da sessão de amanhã. Como eu disse, será uma sessão bastante importante. E eu, parece exagero meu, né, mas eu disse aos meus colegas ministros algo que eu gostaria de reproduzir aqui para vocês. Em termos de serviço público, em termos de atuação estatal, eu não acredito em pessoas bem-intencionadas. Eu acredito em instituições fortes. Por mais bem-intencionadas que sejam as pessoas, por mais boa vontade que elas tenham, por mais vontade de acertar que elas tenham, os avanços não vêm somente disso. Os avanços dependem da nossa capacidade de construir instituições sólidas, instituições que tenham condição de ouvir aquilo que a sociedade espera de nós. E um fórum como esse, presidente Roberto, sem dúvida alguma, um momento privilegiado de nós nivelarmos as nossas expectativas, de discutirmos as dificuldades e de traçarmos metas para o futuro. De modo que eu afirmava isso aos meus colegas, que o Tribunal de Contas, que 20 anos atrás não tinha talvez 10% do protagonismo que tem hoje na estrutura estatal brasileira, não conquistou o espaço que tem
por obra e graça de quem quer que seja. Foi justamente pela capacidade e pelo trabalho incansável de seus auditores, de seus ministros, de seus membros do Ministério Público, para juntos criarem uma instituição que se dê ao respeito. Nós não podemos exigir respeito se nós não nos dermos ao respeito. E o que o Tribunal de Contas da União tem procurado fazer nesses últimos anos, e agora cada vez mais, e eu dizia isso, nós temos que ter a consciência exata da quadra histórica que nós estamos vivendo e temos que ter a consciência de que ou as instituições dão respostas pelos canais institucionais que existem, ou então nós cairemos na barbárie, porque a população não aguenta mais. A população está cansada de desmandos, a população não tolera mais corrupção, a população não suporta mais ver a cada dia uma notícia negativa nova, né? Então, o que nós precisamos fazer, sim, é auscultarmos os anseios da sociedade, mas sem nos livrarmos do mandamento constitucional que determina que a nossa atuação deve ser técnica. Eu falava isso com o presidente da Auditar, Paulo Martins, presidente da nossa entidade que congrega os auditores de controle externo, que é evidente que nós não podemos reclamar porque a sociedade está indo à rampa do TCU se pronunciar e exigir o que quer que seja. Mas, se por um lado nós não podemos reclamar disso ou impedir isso, nós também temos que aproveitar esse momento para dizer que o tribunal sabe ouvir a voz das ruas, mas não se pauta pela voz das ruas. Nós temos um texto constitucional a seguir, nós temos uma legislação a seguir, e o nosso julgamento tem que ser técnico. Esse julgamento de contas da Presidência da República, eu dizia hoje isso numa reunião que tive, é um processo bipartido. Metade dele é técnico e metade é político. Ao tribunal cabe fazer a parte técnica. A parte política cabe ao Congresso Nacional, com seus representantes eleitos, que serão cobrados por seus eleitores. Agora, o tribunal precisa ter a noção exata daquilo que é determinado pela Constituição, daquilo que é determinado pelas leis do país, e que, certamente, amanhã nós teremos uma posição, é importante frisar, técnica. Eu tenho renovado a cada dia esse compromisso, pelos cargos onde passei, no Conselho Nacional de Justiça, tive a felicidade de ter apresentado uma resolução que transformou o Poder Judiciário em pioneiro na aplicação da lei da ficha limpa para a ocupação de cargos em comissão e funções comissionadas, uma regra moralizadora, porque eu me perguntava, quando era conselheiro do CNJ, como a sociedade enxergaria um diretor do setor de licitações do tribunal que respondesse por improbidade administrativa e que tivesse sido condenado em 2º grau de jurisdição, ainda que não tivesse sentença transitada em julgado. Vejam que ninguém aqui está falando de execução de pena, ninguém aqui está falando de direito penal. Nós estamos falando que o servidor público é servidor do público. Ele não deve ter apenas a confiança do gestor, do administrador. Ele deve ter também a confiança da sociedade. E é evidente que alguém que já foi condenado em 2º grau de jurisdição não pode ter a confiança da sociedade para ocupar determinados cargos de direção, chefia ou assessoramento. Então, num momento de feliz inspiração, apresentei
esse projeto de resolução e foi aprovado à unanimidade no Conselho, e o Judiciário, seguido pelo Ministério Público, se apresentaram como searas do Estado absolutamente infensas à ocupação de servidores com biografia não recomendada para essas funções. E quando eu me refiro à ocupação de cargos de direção, chefia, assessoramento, eu não posso deixar de mencionar algo que nós, brasileiros, já estamos acostumados, mas que nós não podemos deixar de comemorar. A nossa Constituição de 88 trouxe um grande marco para o serviço público, para a atuação governamental, que foi o ingresso por concurso público. Eu já estive diversas vezes no exterior e, em muitos países, as pessoas simplesmente não acreditam que um país que, na cabeça deles, é um país que não tem o grau de desenvolvimento que diversos países europeus têm, como é que um país como o Brasil tem uma regra tão republicana, uma regra tão impessoal, uma regra, e isso sim permite uma verdadeira revolução social, porque permite que filhos de famílias pobres ascendam socialmente pela via do concurso público, porque quando se vê exemplos e mais exemplos de pessoas que, pelo esforço, conseguiram ser primeiro aprovado num concurso de nível médio, depois num concurso de nível superior, e vai ascendendo e se transforma num auditor, se transforma num agente de polícia, se transforma num delegado, se transforma num membro do Ministério Público, num magistrado. Certamente é porque essa regra é uma regra democrática, e nós não podemos nos esquecer disso. É claro que nós não podemos nos contentar apenas com isso, mas nós não podemos esquecer que essa foi uma grande conquista. Então, quando eu me recordo da Carta de 88 e falo desse princípio do concurso público, sem dúvida alguma, eu preciso dizer que nós temos muito a comemorar por isso. Mas não é só. Quando, em 1998, nós tivemos a Emenda 19, uma grande reformulação na administração pública, a reforma do Estado, depois seguida pela Emenda 20, nós tivemos o que eu posso dizer, uma segunda geração de preocupações com a atuação do Estado. Quando se insere no artigo 37 da Constituição o princípio da eficiência, ali se delimitam as linhas do que se esperava ser um Estado moderno. E aí aqui, presidente Roberto, eu creio que posso adentrar no tema que me foi atribuído para esta noite. Porque isso tive a oportunidade de discutir, estive recentemente em Oxford para discutir com alguns professores daquela universidade uma parceria que envolveria o Tribunal de Contas da União e algumas instituições inglesas. Nós podemos perceber que aqueles 4 princípios constitucionais que originariamente vêm de 88, eles certamente são muito importantes, certamente representam algo muito expressivo na nossa cidadania, mas era preciso, como foi feito em 98, dar um passo à frente. É possível perfeitamente praticar um ato administrativo eivado de ilegalidade, e aqui quando eu falo de ilegalidade eu falo no sentido amplo, sem que esse ato seja ilegal no sentido estrito. Quando eu falo de princípio da legalidade, é evidente, e aqui não pretendo me alongar nesse ponto, mas nós nos referimos exatamente naquela previsão legislativa ou previsão em regulamento de uma atuação estatal. Mas, no nosso jargão administrativo, a ilegalidade pode representar algo mais amplo.
E vejam, discutia isso com um professor de Oxford, como é possível praticar um ato que não atinja a sua finalidade por mera ineficiência. Você faz uma licitação perfeita, você publica os editais adequadamente, você não tem superfaturamento, você respeita a moralidade, mas se aquela licitação for feita para contratar um serviço que não atinja a finalidade social para a qual ela foi planejada, esse contrato administrativo não tem nem perigo de atingir o princípio da eficiência. Então, é possível você praticar um ato administrativo absolutamente perfeito na forma, mas que, em última análise, por ineficiência, acarrete uma ilegalidade ou uma ilicitude. De modo que, nesse sentido, o TCU tem sido um verdadeiro indutor de profissionalização da gestão pública, tem sido um grande parceiro de todos nós, todos vocês, e eu me incluo, todos nós, para exigir do Estado o correto aparelhamento de funções absolutamente indispensáveis, né? E aqui eu me refiro às carreiras de auditores, de fiscais, de delegados, de agentes. É preciso que o Estado esteja aparelhado de servidores, não aparelhado no mau sentido, né? Aquele sentido que está se tornando popular nos últimos anos, mas aparelhado de servidores de carreira, aparelhado de servidores que fizeram concurso público, que entraram pela porta da frente e pela porta estreita do concurso público. Não é fácil se ingressar no serviço público no Brasil, todos nós sabemos, não só do nível de dificuldade dos nossos concursos, mas da concorrência. Então, essa via de acesso merece, como eu já mencionei, ser celebrada e merece ser estimulada. Então, eu acredito, presidente Roberto, que já existem diversas iniciativas no Congresso Nacional, mas certamente uma que o FONACAT daria uma grande contribuição em apoiar seria uma proposta que limite a ocupação de cargos em comissão de livre provimento. Existem algumas propostas, eu me recordo, na época era consultor-geral do Senado, uma do senador Garibaldi Alves Filho, que fixa em 10%. Olha, 10% é o máximo que você pode ter de servidor nomeados por livre escolha. Existe uma outra proposta que está sendo concebida que limitaria essa quantidade de cargos em comissão à receita corrente líquida. E eu falo isso com a experiência de quem chegou ao TCU e se surpreendeu. Vocês acreditem ou não, no Tribunal de Contas da União existem exatos 18 cargos em comissão. O presidente da Auditar não me deixe mentir sozinho. Se eu estiver errando aqui no número, me corrija. Mas nós temos mais de 3.000 servidores, dentre auditores, técnicos, auxiliares, isso sem falar de terceirizados, mas apenas 18 cargos em comissão. Ou seja, somente os gabinetes dos ministros podem ter 2 cargos cada um. Qual é a mensagem que o Tribunal de Contas passa ao adotar para si uma regra como essa? O Tribunal de Contas passa uma mensagem de valorização do corpo técnico do tribunal. O Tribunal de Contas passa uma mensagem de valorização do acesso republicano pelo concurso. Isso não significa que aqueles servidores que foram nomeados por livre escolha dos ministros são menos valorosos, não se trata disso. Mas, certamente, há uma questão simbólica aqui, há uma questão de ensinar dando exemplo. Né? Então, eu vejo com muito entusiasmo
algumas iniciativas e eu sou um otimista. Apesar do princípio da minha fala, em que eu indicava um momento histórico bastante dramático, eu acredito que as crises elas devem ser vistas no sentido grego, né, como oportunidade de evolução institucional, como oportunidade de aperfeiçoamento enfim, do nosso Estado. E acredito com muita sinceridade, e sou otimista nisso, que nós temos melhorado muito. Quando eu vejo o Poder Judiciário, apenas para dar um exemplo, desembargador, quando eu vejo o Poder Judiciário hoje respeitando metas que são estabelecidas, não unilateralmente pelo CNJ, mas metas que são construídas consensualmente pelos próprios tribunais, pela coordenação do CNJ, mas com a mão firme do CNJ dizendo, tem que ter meta. Não basta o Poder Judiciário achar que vai dar respostas às expectativas da sociedade, julgando a quantidade de casos que bem entende. Não. É preciso compreender que a jurisdição é um serviço público, e como serviço público precisa atingir aqueles que nos remuneram com uma carga tributária. Eu não vou entrar no mérito se a carga tributária é alta ou baixa, mas até porque isso aqui levaria uma noite inteira, mas uma coisa é certa, o contribuinte é quem nos remunera. Então, nós temos que ter preocupação em prestar contas à sociedade. Então, quando eu vejo o Conselho Nacional de Justiça numa atuação tão marcante que, no primeiro momento, pode ter sido mal interpretado, que, em alguns momentos, de acordo com a composição, eu reconheço, existem alguns exageros que são corrigidos no momento posterior. Existe um movimento pendular aí no CNJ, que mostra aí alguns momentos de muita aceleração e depois um freio de arrumação, como é natural, né? O CNJ, olha só, o CNJ existe desde 2005, portanto tem 10 anos. Alguém aqui consegue imaginar a justiça brasileira sem o CNJ? A pergunta que nós fazemos é, como é que nós passamos tanto tempo sem ter um órgão central, um órgão nacional, incumbido de planejar o Poder Judiciário e incumbido de fiscalizar a gestão financeira, orçamentária dos tribunais e os deveres dos magistrados. A mesma coisa no Ministério Público. Nós tivemos lá diversos debates que conduziram, por exemplo, à transparência total do Ministério Público. O Ministério Público foi um dos pioneiros em estabelecer um portal de transparência, mostrando toda a execução orçamentária, todas as despesas, toda a gestão administrativa e financeira, e permitindo que cada cidadão seja um fiscal daquela gestão pública. É claro que acredito nas instituições, mas eu acredito muito mais na conscientização da sociedade. E aí, nesse ponto, eu preciso dizer a vocês, meus amigos, que a nossa responsabilidade é muito grande nisso. Cabe a nós, servidores públicos, e principalmente servidores de carreiras típicas do Estado, o papel de não só ajudar na fiscalização, mas também de divulgar para a sociedade quais são os instrumentos, quais são os caminhos de fiscalização da gestão pública. É claro que os órgãos de controle, por mais bem aparelhados que sejam, jamais conseguirão fazer um controle total da gestão pública. É preciso contar com a fiscalização do Estado. O que os órgãos de controle podem fazer, aí sim, é exigir transparência, é exigir que existam mecanismos que permitam à sociedade buscar essas informações e de levar os desvios, levar os desmandos ao conhecimento desses órgãos de controle. Então, percebam que a função dos órgãos de controle é dupla. Eles não só fiscalizam e controlam, mas eles induzem a fiscalização
e o controle social. Eu acredito, sinceramente, que o nosso Brasil ideal é aquele no qual cada cidadão é um fiscal do seu gestor público. Cada cidadão se preocupa como o prefeito está investindo aquele recurso recebido de um convênio com a União, como o seu secretário de obras está investindo aquele recurso público, que tem a curiosidade de verificar no portal lá da prefeitura se aquela licitação está sendo feita adequadamente, se existe dúvida, de levar aos órgãos competentes, ao Ministério Público, de levar ao Tribunal de Contas, de, enfim, exigir uma fiscalização, exigir que se observe mais de perto aquele ato administrativo. Porque, novamente, por mais que os órgãos de controle queiram, por mais que desejem, por mais que estejam imbuídos desse sentimento, não é possível controlar tudo com a profundidade que desejamos. Então, nós temos escolhido alguns parâmetros para verticalizar as nossas fiscalizações, critérios como de materialidade, como, por exemplo, o valor do contrato, o valor da obra, o valor do serviço, critérios de relevância, portanto, verificar qual é o impacto social daquela obra, daquele serviço, critérios de risco, portanto, se uma determinada atividade, por uma série de razões, pode ter riscos na sua execução, então o tribunal tem, o Tribunal de Contas da União, num modelo de governança que já vem sendo espraiado para todo o Brasil, tem adotado esses critérios para justamente pautar a sua conduta, justamente porque entende que não é possível fiscalizar tudo com a profundidade que merece. Então, é melhor eleger alguns critérios para uma fiscalização mais intensa, mais profunda, mais vertical, mas sem perder de vista aquelas representações que nos chegam, vindas da sociedade, vindas de empresas que disputam. Essa também é uma das belezas do nosso regime. Quando uma empresa participa de uma licitação e perde, e enxerga alguma irregularidade, evidentemente, quando não há um cartel, quando não há um conluio entre elas, essa mesma empresa é quem leva ao Tribunal de Contas, e nós temos oportunidade, muitas vezes, no Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao controle interno do Ministério, ao controle interno da Secretaria, da entidade, enfim, para que haja um aprofundamento na análise. Eu poderia, embora o presidente gentilmente não tenha fixado aqui o tempo que eu disporia para falar a todos vocês, meus amigos, mas eu acredito que seria uma temeridade imensa, além de uma ingratidão profunda, puni-los, me alongando muito mais na minha exposição. Eu gostaria apenas de cumprimentar o FONACAT por essa iniciativa, por realizar pela 4ª vez essa conferência, dizer que, apesar do diagnóstico, sou um otimista, acredito de verdade na nossa gestão, acredito que nós estamos evoluindo, acredito que nós podemos melhorar ainda mais. No entanto, esse futuro que nós temos está na mão das senhoras e dos senhores. Precisamos estar unidos, precisamos ter uma pauta para apresentar ao Congresso Nacional, temos que lubrificar os canais de diálogo, tanto com a sociedade quanto com as demais instituições. Eu posso apenas dar um exemplo. O Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o CGU, nós constituímos uma rede de controle que facilita o diálogo, evita aquele ofício para lá, ofício para cá. Nós temos uma rede que permite, com um telefonema, você ter acesso a determinadas informações. E observem que isso tudo é feito em favor da sociedade. Um acesso a um sistema pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma fiscalização. De modo que eu gostaria de cumprimentá-los todos por essa iniciativa
e gostaria, mais uma vez, de me colocar à disposição de todas as entidades que integram o FONACAT para um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo que permita ao TCU compreender a dimensão exata das demandas dessas carreiras típicas do Estado. Lá, internamente, nós temos uma interlocução muito boa com a Auditar, mas também com as outras entidades que integram as carreiras do TCU, e, certamente, esse canal precisa estar desobstruído para todas as demais entidades que integram a FONACAT. Meus parabéns, agradeço mais uma vez a atenção de todos e estarei à disposição. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, nosso ministro. E realmente vários desafios, né, na gestão do serviço público. E cito a questão do concurso público, que começou, inclusive, contando seu concurso público aos 19 anos, né, e que acho que é um desafio ainda na gestão, porque, infelizmente, vemos muitas tentativas de ainda burlar esse Instituto Constitucional do Concurso Público, e com várias ações ainda no Supremo, questionando, vamos dizer, leis, verdadeiros trens feitos, trens de alegria, e eu, com um questionamento, nós teremos espaço assim para algum questionamento, né, que acho que é a minha cerimônia que gostaria de anunciar, mas eu já digo daqui, rapidamente, ou por escrito, ou verbalmente, mas desde que não seja alongada a questão, né, que seja efetivamente objetiva. E eu coloco uma já na questão, quem sabe, do concurso aí, quem sabe, um caminho no apostilamento, né, das pessoas que, de alguma forma, ingressaram por concurso público. Vejo a Rosa, nosso presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, que está conosco aqui. Eu gostaria, então, que ela também já fizesse o questionamento com bastante objetividade. Eu peço o microfone. Temos aqui, Vivian. Tem, o microfone está aqui. Então, essa é uma questão da carga, que eu gostei ela, quem sabe, isso hoje está... Alguns que deveriam pagar, não estão pagando. Mas, efetivamente, isso é melhor distribuída, né, e a correta aplicação. Teria outros princípios aqui, que eu fiz questão de anotar, mas peço para a Rosa fazer a pergunta. Chegou o microfone aqui na frente, por favor. E aí eu pergunto sobre essa questão do enfrentamento que nós ainda estamos fazendo na questão do concurso público, com verdadeiros trens aí, que pudessem nos ajudar no tribunal, quem sabe, a enfrentar essa questão. Rosa. Boa noite, ministro, boa noite a todos. Nós temos uma preocupação, como auditores fiscais do trabalho, uma grande preocupação com o avanço da terceirização, especialmente no serviço público. Ela é um fato, e nós entendemos que, em muitos casos, a maioria dos casos, há muito abuso, porque a gente observa que há denúncias de que, em algumas atividades, estão sendo terceirizadas a própria atividade fim de determinados órgãos públicos. E nós gostaríamos de saber a opinião do Tribunal de Contas a esse respeito. Viu? Muito obrigada. Muito bem. Nós ficamos com essas questões, Rosa. Ficamos com essas questões aqui, se não tem ninguém algum objetivo. Aqui mais uma, quem sabe a gente compõe o bloco, né? Então, aqui. Peço que se identifique, aqui a Rosa eu conhecia, mas todos eu não conheço aqui. Boa noite, Luiz Mesquita, auditor fiscal da Receita Federal em Porto Alegre. A pergunta é, e já que tem essa prática, assim como com o professor Juarez, nós estamos numa Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. No entanto, me parece que até hoje nós conseguimos diferenciar no Brasil Estado de governo, quando diz do estímulo que o próprio TCU dá ao controle social, à cobrança social, ao acompanhamento social. Quando há essa distinção, e nós, cidadãos
temos essa distinção do que seria Estado, do que seria governo, é quase que mais natural. Então, eu lhe pergunto, essa distinção entre Estado e governo, quando é que nós a teremos de forma mais clara? Obrigado. Muito bem. Mais uma lá no fundo e aí encerramos, duas aqui. Com essas duas nós vamos... Consegue, né? Começando lá, depois aqui com a identificação e aí encerramos os questionamentos. Ministro, boa noite. Antônio Carlos, da Confederação, Confelegis, Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil. A pergunta que lhe faço é a seguinte: sempre que nos deparamos com alguma auto-autoridade, com a questão de qual o percentual adequado de equilíbrio entre cargos comissionados e cargos efetivos, a resposta que sempre acaba acontecendo é que tem que se obedecer o princípio da razoabilidade. Ministro, o que nós podemos colocar no lugar de princípio tão amplo de interpretação? A última questão. Boa noite, meu nome é Renato, eu sou servidor do Banco Central, analista. Eu acho que vai na linha da pergunta do colega. O ministro fez uma apresentação e, na apresentação, eu fiz algumas anotações, particularmente uma proposta específica em relação à limitação para nomeação de cargos, né, de livre nomeação, e que o fórum, né, eventualmente estabeleça uma pauta para apresentar ao Congresso. Né? Talvez nós temos aqui um processo de trabalho longo. Foi citada a Constituição e a evolução seguinte do princípio de eficiência do Estado. E a gente tem o princípio da razoabilidade, né, em contraposição ao princípio da legalidade. Minha pergunta é especificamente, do ponto de vista do TCU, ou na visão que você tem da sua atuação institucional, que instrumentos de comunicação do TCU com os órgãos e que evoluções normativas e legais, eventualmente, por exemplo, ouvidorias internas, que mecanismos a gente precisa para tornar efetivo a palavra eficiência do Estado. Muito bem, ministro. Agradeço as perguntas e vou tentar respondê-las em bloco. Primeiro, a da Rosa, que, de certa forma, requer uma reflexão específica. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma discussão bastante acalorada sobre o projeto da terceirização. Há um debate real sobre qual deve ser o alcance da regulamentação da terceirização. Será que dá para regulamentar até mesmo a atividade fim? Porque, de fato, quando você regulamenta a atividade fim, é porque você admite terceirização da atividade fim. E a realidade e o cotidiano mostra que terceirização sempre vem junto com precarização. Quando não é possível comparar, e vejam, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas não é possível comparar a quantidade de direitos que detém um servidor efetivo e um funcionário terceirizado. Não há base comparativa. A distância, o desnível é tão grande que não há a menor condição de se comparar. O que eu acredito é que nós precisamos ter uma linha bastante clara, bastante precisa, dizendo
e aí nós temos que reconhecer que existem exageros de um lado e exageros de outro. Muitas vezes existem tentativas de tentar caracterizar como atividade fim determinados serviços que não o são, né? Então, é preciso aí ter clareza, porque sem essa clareza, o custo de se investir no Brasil é muito alto. Então, eu apostaria, assim, num delineamento mais claro em se dizer o que é atividade fim em determinada empresa, em determinada pessoa jurídica ou em determinado órgão público, e aí sim, a partir desse ponto, se dizer que a atividade fim não pode, em hipótese alguma, ser terceirizada. Eu não posso, de maneira alguma, concordar com uma proposta que pretende regulamentar terceirização em atividade fim. Então, nesse ponto, Rosa, estou alinhada com vocês. O TCU tem dado grandes contribuições nisso. Eu que venho, antes de integrar aquela corte, eu integrava o Senado e sempre fui um defensor da realização de concursos públicos. Vejam que o quadro do Senado era um quadro absolutamente assustador, porque o Senado tinha 3.000 servidores efetivos, 3.000 cargos em comissão e 4.000 terceirizados. É concebível algo assim? Durante os anos em que participei de cargos de direção no Senado, esse percentual foi bastante reduzido, e tenho que fazer justiça ao presidente Renan Calheiros. Ele cortou em quase pela metade a quantidade de terceirizados, e isso balanceado com a realização de concurso público. Nomeou-se quase 500 servidores empossados no último concurso público. Então, temos que fazer justiça aí a quem procura seguir essa linha, justamente porque foi alertado de que aquele percentual que o Senado tinha estava ultrapassando em muito aquilo que o TCU admitia como possível antes de soar o alarme e passar a impor sanções aos gestores. Então, eu acredito que no setor público é nosso papel vigiar isso, é nosso papel denunciar o tribunal, é nosso papel questionar a administração pública, porque é para isso que nós temos uma coisa que tem muito valor, embora às vezes nós nos esqueçamos, que é estabilidade. A nossa estabilidade serve também para que nós possamos contestar os atos dos gestores, mostrando que aqueles atos não estão em harmonia com os princípios constitucionais. Então, eu acredito firmemente nesse papel dos servidores concursados, dos servidores efetivos e, principalmente, dos que integram as carreiras típicas do Estado, que são justamente aqueles que não podem, em hipótese alguma, ser substituídos. Com relação às perguntas do Luiz Mesquita, do Antônio Carlos, eu gostaria de juntá-las, porque possuem um fio condutor aí que é possível apresentar uma argumentação única. De fato, um dos nossos maiores problemas é a confusão entre os conceitos de Estado e de governo. Eu vejo, no caso da advocacia pública, esse debate candente, né? Os advogados públicos, não que as outras carreiras não tenham isso, mas hoje está na ordem do dia essa discussão na advocacia pública. Por exemplo, por que não se exige que os consultores jurídicos de ministérios sejam oriundos da carreira, sejam servidores efetivos, mas, como acontece hoje, permite-se uma nomeação de livre confiança por parte do ministro. Esse é um debate que merece ser colocado em bases adequadas. O Estado
precisa ter uma meta de mais longo prazo. O Estado possui uma regulação constitucional e legal própria, e essa regulação constitucional e legal tem guardiões, que são os servidores efetivos. Estes servidores que guardam consigo a memória dos órgãos públicos, porque entra governo e sai governo, mas quem fica é o servidor efetivo. Nós temos que exigir essa valorização, porque, sem nenhum demérito a quem chega e exercem papéis importantes também, na direção, no assessoramento, né? Claro que um ministro de Estado que assume um cargo precisa trazer uma equipe de sua confiança, mas ele não pode simplesmente, de A a Z, designar pessoas de fora do quadro, que não tenham uma memória, que não saibam daquelas instruções que o TCU, por exemplo, só para dar um exemplo, e aí aqui eu entro também na pergunta do Renato, do Banco Central, é justamente essa memória que vem dos servidores efetivos que permite uma compreensão e uma noção das finalidades do Estado. É claro que o governo eleito tem legitimidade para apresentar o seu programa e para executar o seu programa. Só que ele não pode fazer isso vilipendiando aquelas regras básicas para a gestão pública. Essas regras básicas para a gestão pública são da incumbência, são da responsabilidade de servidores do Estado, não servidores daquele governo, desse ou daquele governo, do príncipe de plantão. Nós temos, sim, que estabelecer uma separação clara entre aquilo que é função típica de Estado, e aqui nós temos um desafio grande, porque essas carreiras típicas de Estado que tem legitimidade, que tem autoridade para apresentar as instâncias decisórias quais são aquelas funções que não podem, de maneira alguma, serem alienadas para ocupantes transitórios, aquelas pessoas que hoje estão no estado da Bahia, amanhã, porque o partido de plantão perdeu no estado da Bahia, mas foi para São Paulo, aí vão ocupar um cargo no estado de São Paulo, aí perdeu em São Paulo, vai para o Amazonas, aí perdeu no Amazonas, vai... É claro que existe uma seara própria para esses servidores, assessoramento, chefia de alguns determinados setores, né? Direção de alguns determinados setores, mas existem outros setores que não podem admitir uma abertura tão ampla. É claro que é triste ver, apenas para dar um exemplo, no caso da Petrobras, que era um orgulho nacional, e me permitam não aprofundar muito a fala nesse tópico, mas no caso da Petrobras, infelizmente, servidores de carreira foram captados. Então, é claro que a gente também não pode ter uma visão ingênua de que, por ser servidor de carreira, é garantia de honestidade. Mas, certamente, você dificulta bastante. Acho que o que falta é algo como está entrando, Roberto, e eu acho que isso também pode ser uma pauta importante para o FONACAT. Essa lei de responsabilidade das estatais certamente pode ser um marco inicial para expandir esse debate para os órgãos públicos. Por que só para as estatais? Por que não estabelecer regras também para a ocupação de funções de confiança e para a ocupação de cargos de direção, chefia, assessoramento, também na administração pública direta? Eu acho que esse é um debate que não pode ficar circunscrito às estatais. De modo que, meu caro Renato, existem inúmeros fóruns, acho que os próprios controles internos dos diversos órgãos públicos têm a oportunidade de manter uma integração mais estreita com tanto a CGU quanto com o TCU. Acredito cada vez mais na integração
dos órgãos de controle, eu falei na minha exposição da rede de controle, de modo que eu compatibilizaria tudo isso numa integração ainda maior, mas principalmente apostando nessa memória que nós, servidores efetivos, temos. Eu apenas queria dar um exemplo, porque daquilo que disse, eu acredito em instituições, não em voluntarismo. No CNJ, nós aprovamos uma resolução que estabelece a criação em todos os tribunais de um núcleo de repercussão geral e de recursos repetitivos. E essa resolução diz que 3/4 do quadro desse núcleo deve ser de servidores efetivos. Por quê? Para evitar que o presidente de plantão ou que o vice-presidente de plantão chegue e mude a equipe inteira. Aquele é um órgão que precisa ter a memória, precisa ter o diálogo com as cortes superiores, precisa ter um diálogo com as outras cortes de justiça. Então, se você permite que 100% desses órgãos seja integrado, né, por servidores de livre nomeação, então estará frustrado o objetivo daquele órgão. Estou dando apenas um exemplo. Eu acredito firmemente nisso, acredito que a memória é algo importante e acredito nos senhores e nas senhoras como memória viva do Estado brasileiro. Muitos desafios mesmo, ministro, e é bem na linha que o FONACAT tem atuado, inclusive nessa questão do DAS, né, nosso encaminhamento junto ao governo tem sido justamente que, essencialmente, sejam ocupados por servidores de carreira. Quero, então, ao encerrar, agradecer mais uma vez ao ministro pela sua disposição, pela sua participação nesta 4ª conferência, que passa a fazer parte da história do FONACAT. Quero agradecer a todos que estão conosco até esse momento, agradecer aos que se deslocaram de longe de Brasília, e temos vários exemplos que vieram até aqui, a capital da República, prestigiar, e convidar que amanhã estaremos também o convite aqui, né, que o nosso mestre de cerimônia vai fazer sobre o coquetel. Muito obrigado a todos. Não, para aí, temos certificado. Eu quero convidar o presidente da Auditar, que é lá do Tribunal de Contas, presidente da Associação dos Auditores Federais, a entregar ao ministro o certificado de participação, assim como uma pequena lembrança do fórum. Bom, agradecemos ao presidente do FONACAT, senhor Roberto Kupski, e também ao ministro Bruno Dantas pela conferência aqui realizada. Aproveitamos para convidar a todos para acompanhar as atualizações da conferência no Facebook e no Twitter. Basta digitar FONACAT e também as fotos e vídeos e os materiais dos palestrantes serão disponibilizados no site do FONACAT. Amanhã nossas atividades terão início a partir das 9h30, com o tema Estratégias de Desenvolvimento e o Papel do Estado, com participação do ministro das Comunicações, Ricardo Bezoini, do jornalista Heraldo Pereira, dos especialistas Samuel Pinheiro Guimarães e Ricardo Bielchowski. Estão todos convidados para um coquetel na recepção do evento. Até amanhã, uma boa noite.